Fala, meus queridos, tudo certo? Cara, esse meu vídeo aqui talvez seja um dos, não sei, cara, um dos mais, não sei, talvez um pouco vergonhoso abrir assim um pouco assim sobre isso, mas eu acredito que eu só vou abrir isso aqui porque eu acredito que é algo que pode te edificar, sabe? Um tempo atrás, na verdade no ano passado, a minha irmã e o meu cunhado, eles entraram em contato assim no grupo ali da família para falar que eles estavam sendo, meu cunhado estava sendo contratado para se mudar para os Estados Unidos. E, cara, tipo, contratado pela empresa, com um excelente salário, com tudo pago ali, etc. E, tipo assim, vivendo o sonho, sabe? O sonho americano, que é algo que a minha família sempre sonhou nessa questão dessa mudança para os Estados Unidos. E foi muito interessante, cara, porque hoje eles já estão lá, mas foi muito interessante que quando eu recebi a notícia, assim, eu fiquei feliz, sim, por eles, assim, porque eu sabia que era algo que eles estavam buscando, mas ao mesmo tempo eu fiquei com muita inveja, sabe? Eu fiquei com muita inveja do meu cunhado, de tipo assim, caraca, meu, olha só onde é que ele tá indo, ele tá sendo contratado para ir para lá, para os Estados Unidos, meu, que demais! E tipo, pô, vão viver bem lá e etc. E uma das coisas assim que mais me assustou quando eu fui a ler assim, caraca, meu, eu tô com muita inveja do meu cunhado, foi quando eu tava ainda na empresa que eu trabalhava e quando eu me deparei assim com a situação, eu falei assim, eu comecei a repensar aquilo que eu tava, a forma que eu tava me posicionando de certa forma dentro da empresa, de forma que eu, cara, será que se eu fizer de formas diferentes eu vou conseguir alcançar um crescimento como ele tem conseguido na empresa que ele está e etc. E existe um ponto que seria positivo em relação a isso, tá? Num sentido de quê? De você se inspirar em alguém. Você vê algo que uma pessoa fez e isso de alguma forma ela foi bem sucedida dentro daquilo e você fala assim, uau, que coisa legal, eu vou fazer isso também como uma fonte de inspiração. Só que a questão, a forma que eu comecei a imaginar eu agindo dentro da empresa que eu estava, não seria uma inspiração. Seria a questão de eu abandonar uma imagem, assim, de certa forma, abandonar a minha identidade para começar a ser o meu cunhado dentro da empresa. Consegue entender? Tipo assim, a inveja ela vem quando você de alguma forma percebe que é como se aquilo que existe dentro de você não tem tanto valor assim. É como se você abrindo mão da sua identidade por causa de algo que você viu em outra pessoa. E você começa a mudar quem você é pelo desejo de conseguir aquilo, o desejo de ser a outra pessoa, entende? E, cara, eu cheguei a chorar em terapia em relação a isso, sabe? Mas, cara, isso que eu tô gravando aqui, eu já falei numa reunião, assim, de família. Mas, obviamente, chorei, assim, em relação a isso, coloquei diante do Senhor. E quando eu percebi isso, cara, essa questão de, tipo assim, eu, de certa forma, assim, abrindo mão da minha identidade pelo desejo de ter a conquista que o meu cunhado, assim, tinha, ansiando por, eu quero ter uma conquista que nem a que ele teve. Isso me preocupou, porque eu falei assim, eu acredito que o Senhor tem algo específico para mim. Eu acredito mesmo que, da mesma forma que eu amo meu filho e eu desejo que ele tenha coisas boas, e se eu tivesse, sei lá, 3, 4, 5 filhos, eu não desejaria algo que, tipo assim, eu só vou amar você, tipo, os outros não. Tipo, fora de cogitação, um tipo de amor, eu imaginar esse amor meu em detrimento disso. Eu imagino eu tendo ali, sei lá, vamos supor, 5 filhos, e eu amando os 5 de uma mesma proporção, mas de maneiras individualizadas. O fato de eu fazer algo com um filho que eu não faço com o outro não significa que eu ame mais um do que outro. São somente demonstrações diferentes de afeto, entende? Mas não que isso represente numa intensidade em si. E cara, quando eu percebi que eu estava abrindo mão da identidade que o Senhor tinha me dado, quando eu cogitei a possibilidade de, tipo assim, de ver isso, foi quando eu me dei conta, eu falei assim, caraca, eu estou com inveja do meu cunhado.
E não era uma inveja no sentido de desejar que eles não fossem. Você tá maluco. Eu desejo muito que eles vão, porque eles indo, obviamente, daqui a um tempinho dá pra gente batalhar por um green card, né? Quem sabe Deus abre as portas para que eu tenha também. Mas, tipo, é muito interessante, é muito incrível essa percepção de que, cara, você tem que mudar a sua rota. Você tem que, de alguma forma, perceber a sua identidade como sendo amado pelo Senhor. Quando você vê ali a conquista de outra pessoa, entende? Tem gente que... Eu já vi uma pregação sobre isso, que muitas vezes chorar com os que choram é muito fácil. Você chegar ali e chorar, chorar. Agora, se alegrar com os que se alegram, se alegrar com a conquista do outro quando você não tem uma conquista ou semelhante, ou seja lá o que for, você não tem visto a conquista que você tem buscado e outra pessoa alcançou aquilo que ela tem almejado, é mais difícil. É mais difícil, cara. Muitas vezes é mais difícil do que isso. A não ser que você esteja num cenário no qual você está alcançando aquilo que você busca. Mas se você não tem alcançado aquilo que você busca e você se depara com uma pessoa alcançando, é difícil se alegrar com os que se alegram. E eu vejo que nós precisamos depender do Senhor dentro disso. É o Senhor que nos capacita para que nós consigamos nos alegrar com os que se alegram e chorar de fato com os que choram, sabe? Uma coisa é chorar aquele choro fake que existe a forma correta ali de chorar com os que choram, trazendo consolo, trazendo conforto. Mas, cara, eu expondo aqui, de certa forma, assim, a minha nudez, eu vejo que é o seguinte: a gente tem que ter uma consciência da nossa identidade, de que nós somos amados, de que o Senhor tem algo para você, o Senhor tem algo para mim, e não é aquilo que Ele tem dado para o outro, cara. A gente tem muitas vezes uma tendência de olhar para o Senhor como uma ótica de escassez, que é o seguinte: se Deus abençoar um, sobra menos para Ele me abençoar. E isso não é uma verdade. O Senhor, Ele é literalmente o Criador do universo, e Ele consegue criar coisas do nada. Ele consegue fazer com que todas as pessoas sejam felizes simultaneamente. Ele consegue dar bons presentes para todos os filhos, e dar um presente para um filho não significa que ele ficou menos rico para dar um presente para um outro. Ele não tem escassez de recursos da mesma forma que nós temos. Nós pensamos ter muitas vezes. Bom, meus queridos, mas é isso. Eu espero que esse meu vídeo aí te ajude de alguma forma e você consiga encontrar a identidade do Senhor sobre a sua vida. A identidade que o Senhor fez você para ser. Quando Ele fez você, Ele pensou que você seria de determinada forma. E o meu desejo é que você comece a alcançar aquilo que você tem almejado. E é isso, meus queridos. Um grande abraço.